essa seria a estrutura aqui, a divisão de backlog. Né? Claro que aqui não tem o backlog completo, é uma ideia de backlog para que vocês entendam melhor como funciona a estrutura de um product backlog. Tá? Mas, basicamente, para ter digamos assim, um funcional mínimo de um aplicativo de streaming, a gente precisa ter, no mínimo, esses épicos e essas funcionalidades, que são, né, um épico que está relacionado a cadastros, onde a gente tem algumas funcionalidades que são referentes a cadastro, né, dos usuários, e cadastro de série, cadastro de conteúdos também que vão estar na plataforma. Um épico relacionado a login, tá? Então, funcionalidades que remetem a formas de login, né, a coisas, né, qualquer item dentro do software, do aplicativo que estão atrelados a login. A home, que seria a página inicial, que o usuário cai dentro do aplicativo, né, da plataforma. Então, algumas funcionalidades relacionadas à home. Épico de ofertas, funcionalidades que remetem, né, a qualquer coisa relacionada a ofertas. Play de conteúdo, tá, para rodar os filmes e as séries em si, né, funcionalidades que resolvem essa questão de play de conteúdo. Épico do cancelamento, épico de assinatura, épico de pagamento, épico sugestão de conteúdo e o épico controle parental. Tá? Aqui a gente está falando, pessoal, num nível muito macro ainda. Épico, como o Sidney, né, até já explicou em algumas outras videoaulas, o épico é uma coisa muito grande dentro do Product Backlog. É uma coisa que, se a gente for pensar, para eu terminar o desenvolvimento de um épico, a gente está falando aí talvez de 3 meses de desenvolvimento, 6 meses de desenvolvimento. Tá? Tem épico que, dependendo da complexidade da ferramenta, pode durar até 1 ano. Enfim, tá? Mas nunca um épico vai ser finalizado dentro de uma sprint planning, por exemplo, de 15 dias. Tá? É uma coisa muito grande. E aí sim, por isso que a gente quebra épicos em funcionalidades. Tá? E aqui no caso, o nosso PO, que já fez um trabalho prévio de separação de itens do Product Backlog, que ele acredita que devam ser refinados, porque vão entrar na próxima sprint, o nosso PO aqui já trouxe, por exemplo, essa funcionalidade que está relacionada ao épico pagamento, e ele vai começar a escrever as primeiras user stories dessa funcionalidade de pagamento na fatura do cliente. Ele também puxou uma funcionalidade do épico cancelamento, tá? Então, ó, cancelamento, permanência na plataforma e cancela ao fim do ciclo, é outra funcionalidade. Uma funcionalidade relacionada a play de conteúdos free, a conteúdos free, tá? Login por CPF e e-mail e cadastro com CPF e e-mail. Então, o que o nosso PO fez aqui, galera? Previamente, tá? Primeira etapa lá de um refinamento, né? Ele separou as funcionalidades aqui e começou a escrever as user stories de cada funcionalidade. Certo? Um bom PO, um PO organizado, deve fazer esse trabalho previamente à cerimônia de refinamento. Sidney, quer complementar algum ponto aí? Não, né? Você explicou muito bem aí, já contextualizou todo. De fato, o que importa, né, é que a gente esteja no time num nível tão granular quanto uma sprint, né? Então, as histórias, sim, elas devem ser num nível granular que caiba, né, em 15 dias, se a sprint for de 15 dias, ou ali no Kanban, se você tem um ciclo de 1 semana, por exemplo, que a história caiba nesse período. Não seria tão interessante trazer coisas que não caibam num período de entrega mínima, né? Então, o incremento ele é valioso ao ponto de, dentro do período que é combinado de sprint ou de ciclo, né, que você consiga entregar algo que seja utilizável, né? Exatamente. Né? E aí, é como o Sidney comentou, galera, o PO acredita que o que ele está fatiando do Product Backlog aqui, que seriam essas funcionalidades com essas user stores, atenderia, né, o time conseguiria levar isso para uma planning e desenvolver. Tá? Mas aí é um exercício que a gente vai aprendendo, que o PO principalmente vai aprendendo junto com o time. Né? O PO cada vez mais, conforme o time vai rodando as sprints, ele entende qual é a capacidade de desenvolvimento desse time. Então, previamente, um bom PO, já conhecendo a capacidade do time, ele já faz uma separação do Product Backlog com itens que ele já imagina que o time vai conseguir desenvolver. Né? Sidney, quer iniciar aí um pouquinho a explicação na prática? Quer compartilhar a tua tela? Bora lá, pode ir por aí. Pode ir por aí, eu entro no Miro aqui também e a gente vai fazendo junto, não tem problema.
Beleza. Bom, vamos lá. Bom, a ideia na prática, né, é que a gente tenha, então, a história escrita pelo PO, né, com os critérios de aceite muito bem claros, né, e definidos. E aí é óbvio, né, o refinamento serve justamente para que gere o entendimento do time de desenvolvimento, do PO, dos QAs, dos designers, de quem estiver lá no refinamento, para de fato levar para planning algo menos sofrido, né, para não ter aquela planning de 18 horas intermináveis que a gente, no final das contas, não entrega nada no final da sprint porque não refinou bem, né? Então, o que a gente costuma fazer na prática é trazer todos os critérios de aceite que o PO escreveu e ele vai dizer o que. Isso é muito importante ficar claro, né, pessoal? Dentro do refinamento funcional, o PO vai guiar sempre no que ele quer e não no como ele quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente PMs ou POs, eles vêm da área técnica e por vir da área técnica e conhecer o código, eles também querem drivar o como. E aí tira a criatividade da galera da técnica, né? A galera da técnica acaba fazendo aquilo que o PO manda, né? E aí não é um trabalho colaborativo de fato. Porque é o PO mandando e o time obedecendo. O melhor caminho de um refinamento é o PO pedir o que e o time drivar o como. Né? E aí ficaria o como, então, para o refinamento técnico, que é aquilo que eu já disse, né? Separando em 2 momentos. Tá. Vamos simular aqui, então, Jonas, que você é o PO e eu sou um dev, por exemplo? Pode ser. Pra gente... Beleza, vai lá, então. Então tá. Só para mostrar a estrutura aqui, galera, ó, a gente tem o nosso wireframe, né? Que já veio desenhadinho aqui, que exemplifica, né? Torna mais visual essas user stories, tá? E aqui tem esses itens aqui, ó. Eu vou até copiar alguns, que é o que o Sidney, representando aí um desenvolvedor, vai utilizar, tá? Para poder ir tirando as dúvidas dele, tá? E já apontando algumas coisas técnicas aqui em cima do wireframe. Então, Sidney, vou ler aqui as user stories e os critérios de aceite, certo? Então, eu trouxe aqui para essa funcionalidade de cadastro com CPF e e-mail 2 user stories. A primeira, como cliente, eu quero utilizar meu CPF e e-mail para me cadastrar na plataforma.